Paz do Senhor Jesus, nosso amado, nosso lindo Senhor, vem conosco, nos dá vitória, Senhor. Que faz cair por terra toda dúvida, toda confusão. E que possamos ficar com a clareza da Tua palavra, Senhor Jesus. O Senhor fala conosco através da Tua palavra, o Senhor fala de vários modos. Mas o modo mais que a gente se sente mais confiança é através da Tua palavra, da palavra dos Teus apóstolos, da palavra dos Teus profetas, porque os profetas também são Teus, toda a Bíblia é Tua, Senhor Jesus, porque junto com o Pai o Senhor criou tudo, aleluia, glória a Deus, aleluia. Nos abençoe nesse dia, Senhor, abençoe quem vai ouvir essa live, abençoe quem está amanhecendo o dia, abençoe quem está com a cabeça confusa, sem saber no que mais crer, abençoa quem está precisando na vida financeira, na saúde, na paz, na união familiar. São tantos problemas que acarreta o Teu povo na terra, Senhor. Não é só o mundo, não, é o povo que diz cristão, passa por tanto problema. Tem misericórdia, Senhor, tira as dúvidas, tira os espíritos de confusão, traz a verdade. E aqueles que ainda não confessaram o Senhor Jesus, que confesse, mas que confesse e viva com Cristo. Não para confessar de qualquer jeito, como os fariseus ali com João Batista, não. É para confessar como a Bíblia ensina, seguir e obedecer a palavra do nosso Mestre e Salvador Jesus Cristo, aleluia, amém. Então a leitura de hoje, que eu estou falando para vocês, que eu estou fazendo diária, que o Senhor me dê a graça de fazer essa de hoje também, ela está sempre do Velho, do Antigo Testamento, e é só a primeira leitura do dia, porque se eu for fazer todas as leituras, seria 3 leituras por dia nesse aplicativo, ok? Então vamos lá. Hoje é dia 26/6/2026. Nossa, hoje tem tanto 6, misericórdia, sem Jesus que poder. Dai-nos a Tua vitória, Senhor. Então vamos lá. E é 2 Reis e capítulo 25, de 1 a 12. Então vamos lá. Com a graça do Senhor nos abençoando nesse dia. E nos livrando de todo o mal. Em nome de Jesus. Todo engano. Toda falsa doutrina. Nos livra daquelas pessoas também, Senhor, que são céticas. Aquelas pessoas que só acreditam no que os olhos delas veem. Elas só acreditam nelas mesmas, então só elas é o Deus delas. Ajuda-nos, Senhor, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Vem conosco, livrai-nos do mal. Segunda Reis, capítulo 25, versículo de 1 a 12. Já falei, essa leitura aqui, ela é mais atualizada. Se eu pegar aqui e for ler na Bíblia que eu uso, ela vai estar com palavras mais difíceis. Mas aqui eles já deixaram atualizadas as palavras. Ok? Então vamos lá. No 9º ano do reinado de Sedecias, é assim que está escrito, gente, Sedecias. Não sei se Sedequias também vale. Mas está Sedecias. Tem que ler como está escrito, ok? No 9º ano do reinado de Sedecias, no dia 10 do 10º mês, 9º ano, 10 do 10º mês, você vê que eles procuram ali colocar a numeração daquilo que é possível, né, na Bíblia.
Não é essa numeração de capítulo, versículo, isso aí foi as pessoas colocar só para ficar mais fácil para você ler, mas eu acho que atrapalha muito esses negócios de divisão de versículo. Mas vamos lá, vamos atrapalha no todo. A divisão em versículos atrapalha no todo, porque as pessoas agora não lêem a Bíblia mais no todo, ela lê um versículo só e acha que já está tudo certo. É isso que eu quero dizer. Talvez até esse capítulo, ok. Agora esse negócio de versículo, acho que deixa o povo muito preguiçoso. É a minha observação. Então, no 9º ano do reinado de Sedecias, no dia 10 do 10º mês. Okay? Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio atacar Jerusalém com todo o seu exército. Você vê que eles colocaram até a data que foi. Era o 9º ano do rei Sedecias. No 9º ano de reinado de Sedecias, no dia 10 do 10º mês. Eu não sei nem se já acho que não era esses meses que nós conhecemos hoje, mas enfim, vamos seguir em frente. Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio atacar Jerusalém com todo o seu exército. Viu que o capítulo de ontem também falava, mas falava com o rei Joaquim, né? Vamos lá. Falava disso, que eles vieram atacar Jerusalém, mas falava com o rei Joaquim. Agora que fala que 9º ano de Sedecias, vamos lá. Veio com seu exército, com todo o seu exército. Puseram-lhe em um cerco e construíram torres de assalto. Assalto é assim, faz uma coisa rápida, sem ninguém ver, rapidinho. Então, construíram torres subitamente, rapidamente, ok? Ao seu redor. A cidade ficou sitiada e rodeada de valas. Então, tinha aquelas valas em volta. Ok? Ali naquelas valas eles podiam derramar combustível, colocar fogo, era muitas coisas, ok? Eles se escondiam também nas valas. A cidade ficou sitiada e rodeada de valas até o 11º ano do reinado de Sedecias. Olha só. 2 anos a cidade ficou sitiada, rodeada de gente. 2 anos, gente. 2 anos. Imagina uma cidade ficar... Gente, se a cidade ficar sitiada, que fecha em volta, é fechar fronteiras. Se ficar sitiada por 15 dias já dá problema, imagina 2 anos, que ó, ficou sitiada e rodeada de valas até o 11º. Então, era no 9º mês, agora já está no 11º, já passou 2 anos do reinado dessa pessoa, Sedecias. Por quê? Porque primeiro lá eles pegaram aquele povo mais importante, pegou o rei Joaquim, toda a parentela, e deixou esses Sedecias no lugar. Então, você vê que demorou, não é tão rápido assim como a gente pensa, né? A gente pensa que a Bíblia é um acontecimento atrás do outro. Não é assim não, gente. Tem coisa que demora. Tem profecias da Bíblia que tem 3.000 anos e ainda não se cumpriu. Vamos lá. No dia 9 do 4º mês, quando a fome se agravava na cidade e a população não tinha mais o que comer, imagina. A cidade há 2 anos sitiada. E depois que fala, quando a população não tinha mais o que comer. Gente, tem muitas cidades por aí que se ficar 10 dias sitiado, o povo já está morrendo de fome.
Então vamos lá. No dia 9 do quarto mês, quando a fome agravava na cidade, a população não tinha mais o que comer. Abriram uma brecha na muralha da cidade. As cidades antigamente, elas eram muradas toda em volta. Era uma forma de proteger ali o templo, o palácio do rei. Mas não era essas muralhinhas que vocês conhecem por aí, não. Era uma muralha que dava para construir casa em cima. Tem ideia da largura que era essa muralha? Dava para construir casa em cima. Lembra que quando fui lá, aquela história lá dos espias, que aquela mulher tinha casa em cima da muralha? Dava para construir casa em cima, a muralha tão larga que ela era. Então vamos lá. E eles conseguiram abrir uma brecha na muralha da cidade, conseguiram abrir uma brecha. Então o rei fugiu de noite, com todos os guerreiros pela porta entre os dois muros, perto do Jardim Real. Lá tinha sido perto do Jardim Real, aonde eles tinham aberto a muralha. Se bem que os caldeus cercaram a cidade e seguiram pela estrada que conduz a Araba. Araba, é assim mesmo que está escrito, Araba, não sei se é Arabá. Enfim, vamos lá. Mas o exército dos caldeus prosseguiu o rei e alcançou-o na planície de Jericó. Jericó, lá nas redondezas de Israel. Quando eu fui em Israel, eu fui em Jericó, mas já era assim a tardezinha, noitezinha, nem deu para ver direito. Vamos lá. Alcançou na planície de Jericó, enquanto todo o seu exército se dispersou. Aqui também eu fui lá no inverno. Inverno escurece mais cedo, né? Não é que já estava muito tarde, é que inverno escurece mais cedo, nem deu para ver Jericó direito, mas enfim. Vamos lá, que eu vi Jericó aqui, eu lembrei. Alcançou na planície de Jericó, enquanto todo o seu exército se dispersou e o abandonou. Os caldeus prenderam o rei e levaram-no a Helbla, à presença do rei da Babilônia, que pronunciou sentença contra ele. Aqui já parece que já foi um outro ataque que tiveram. Que aqui fala dos caldeus. Ó, os caldeus prenderam o rei, levaram... Que rei? Aquele lá, aquele Sedecias, que a própria Babilônia tinha colocado no lugar do rei Joaquim, não foi? No capítulo 24 estava falando. Os caldeus prenderam o rei e levaram-no a Helbla, à presença do rei da Babilônia, que pronunciou sentença contra ele. Matou os filhos de Sedecias na sua presença, vazou-lhe os olhos e, preso com uma corrente de bronze, levou para a Babilônia. Ai, gente, eu preciso pesquisar isso aqui direito, porque eu pensava que... eu tô com a internet aqui, deixa eu já pesquisar logo isso aqui, senão não... Senão a gente vai ficar confuso aqui. Eu pensava que foi o rei Joaquim que tinha... Aqui já fala o nome de outro rei. Deixa eu fazer uma pesquisa rapidinho aqui na internet. Pra gente já saber se mudou o nome. Ou eu que não tinha entendido direito. Aqui, ó. Ah, é Zedequias.
Rei de Zedequias. É porque essa tradução, porque os nomes são traduzidos, então, dependendo da língua, uns vai falar, acho que fica melhor assim, porque a gente não é fácil traduzir o nome do hebraico, ou do aramaico, ou do árabe, nem mesmo do latim e grego, não é fácil traduzir português. Então, às vezes, as traduções colocam um nome mais ou menos parecido. Ok? Ó, na história bíblica, o rei Zedequias, o último rei de Judá, teve os olhos furados. Ele foi capturado pelo rei babilônio, Nabucodonosor II, obrigado a assistir à execução dos próprios filhos. Ah, então foi o Zedequias que eu estava confundindo com o Joaquim. Tá vendo como a gente precisa... Graças a Deus que hoje tem como pesquisar, né? E eu ainda vou confirmar mais na Bíblia. Deixa eu ver na Bíblia que eu uso como está. É, 2 Reis 25. 2 Reis 25. Deixa eu ver aqui na Bíblia. Deixa eu ver o nome da pessoa aqui. Deixa eu ver aqui. Na Bíblia que eu uso para ler, tá Sedecias mesmo. Na Bíblia protestante, que deve estar... Vamos ver na Bíblia protestante. Na Bíblia protestante, que deve estar Zedequias. Peraí, gente, o que eu tava vendo? Peguei o livro errado aqui. Vamos ver aqui, vamos ver na Bíblia protestante. Zedequias. Então, a Bíblia protestante, que veio depois do protestantismo, tá escrito Zedequias. Com Z. Zedequias. Ok? Zedequias. Na Bíblia católica está escrito Sedequias. Com S. Agora eu fui mexer aqui, gente. Esse negócio. Aqui, ó. Zedequias na Bíblia, que veio depois do protestantismo, na tradução, que as traduções, alguma coisa elas mudam, viu? Não pensa que é tudo igualzinho que não é não. Então, Zedequias, e aqui C com S, Sedequias. Não é Quias, é Cias, porque C é Si, né? Sedecias. Aí fica tão complicado, gente, porque na língua italiana, também, se eu fosse ler na língua italiana, já teria outro som por causa desse C com I aqui. Mas na língua portuguesa é isso, Sedecias. Na sua presença, vazou-lhe os olhos. Olha aí, é o mesmo Zedequias da Bíblia que veio depois do protestantismo, ok? Vazou-lhe os olhos e, preso com uma corrente de bronze, levou-o para a Babilônia. No dia 7 do 5º mês, data que corresponde ao ano 19 do reinado de Nabucodonosor. Já tinha 19 anos de reinado de Nabucodonosor. Rei da Babilônia, Nabuzaradan, comandante da guarda e oficial do rei da Babilônia, fez sua entrada em Jerusalém. Ele incendiou o templo do Senhor. Vendo? O templo já tinha incendiado antes, não foi só na era 70. Incendiou o templo do Senhor e o palácio do rei. E entregou às chamas
todas as casas e os edifícios de Jerusalém. Todo o exército dos caldeus que acompanhava o comandante da guarda destruiu as muralhas que rodeavam Jerusalém. Nabuzardã, comandante da guarda, exilou o resto da população que tinha ficado na cidade. Então, primeiro eles foram lá, tiraram o rei Joaquim e colocou aquele outro. Mas aí ainda não estava do jeito que eles queriam, eles voltaram de novo. 9 anos que o novo rei, que eles mesmos tinham colocado, estava ali em Jerusalém, eles voltaram e tiraram aquele rei também. E aqui fala, ó, Nabuzardã, pode ser que na Bíblia protestante está um outro nome aqui para Nabuzardã, porque, como eu disse, na hora da tradução, as pessoas ficam meio confusas, qual nome coloca. Vamos lá. Nabuzardã, comandante da guarda, exilou o resto da população que tinha ficado na cidade. Ele levou para o exílio. Fez escravo da Babilônia, ok, gente? Então tinha ficado um povo lá. Mas depois de 10 anos eles voltaram. Depois de 9 anos. E ficou 2 anos em volta, derrubou as muralhas de Jerusalém, colocou fogo no templo. Os desertores que se tinham passado ao rei da Babilônia e o resto do povo. E dos pobres do país, o comandante da guarda deixou uma parte como vinhateiros e agricultores. Então, eu já falei isso ontem também, né? Teve pessoas que falaram, isso daí nem vale a pena levar não, deixa aí. Era pobres. Eles escolheram os mais sábios. Lembra lá dos sábios, Daniel e mais os outros 3 judeus sábios na Babilônia? E aí eles deixaram o povo. Deixa esse povo aí cuidando das vinha e uvas. Deixa eles aí cuidando das plantações de uva. Não vai servir para outra coisa, não. Tem pessoa que só serve para agricultura. E graças a Deus que eles serviam para agricultura, porque eles ficaram ali. Tá vendo? As pessoas que eram de menos importância, eles deixaram ali, ó, cuidando da agricultura. Deus é maravilhoso. Até aqueles que são desprezados no reino de Deus é bênção. Então vamos lá. E aí, bom, agora acabou aqui. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amém. Então terminou assim. Então ontem foi um acontecimento no capítulo 24. Hoje é outro acontecimento no capítulo 25. Quer ver? Não. Assim, hoje o dia é 26, mas o capítulo é 25, é isso. Deixa eu ver o capítulo 24. Aqui, ontem foi o capítulo 24. Segunda Reis. Ontem foi assim. Aqui, ó, ontem, ó, por isso estava fazendo confusão. Ontem era o Joaquim, tá vendo? Lembra? O rei Joaquim tinha 18 anos, quando ele começou a reinar, ele tinha 18 anos. Depois eles vieram e tirou o rei Joaquim, depois de algum tempo já que ele estava no governo, tirou ele, tirou as pessoas mais importantes, mais sábias, Aqui, ó, isso aconteceu no 8º ano. Então ele estava com 36 anos, ele começou a governar com 18. Não. Fazendo as contas erradas aqui. Ele começou a governar com 18, foi no 8º, então agora ele está com 26 anos.
Fala, aconteceu no 8º ano do seu reinado. Então ele começou a reinar com o rei Joaquim, de ontem, a leitura de ontem. Rei Joaquim começou a governar com 18 anos. Depois de 8 anos ele tinha 26. Aí quando vieram Nabucodonosor, levou todos os tesouros do templo, já tinha levado uma parte daquelas pessoas que eram importantes, tinha levado muito ouro do templo, e levou as pessoas mais importantes, né? E levou lá o rei Joaquim para lá também, para Babilônia, a família dele todinha. E fala que ele nomeou seu tio paterno Matanias. Mudando, por isso que eu fiz confusão. Era o Matanias que eles tinham deixado ali como rei em Jerusalém. Mas já era um rei que era controlado já por Nabucodonosor. Igual na época que o Senhor Jesus nasceu. Tinha lá em Jerusalém, tem o rei Herodes, mas ele era controlado por Roma. Jerusalém tinha um rei, mas não tinha autoridade. Só podia fazer o que Roma permitia que eles fizessem. Ok? E foi o rei e o Nabucodonosor da época de Cristo foi o primeiro anticristo do cristianismo, né? Queria acabar já com a criança, com o bebê Jesus, e depois acabou, Deus deu escape, porque o Senhor Jesus precisava viver até os 33 anos para cumprir tudo. E aí eles pegaram e mataram aquelas outras crianças, aqueles amando do Herodes, mas como o governo romano não se envolvia muito com esse negócio de religião, como era um negócio por causa de religião, né? Por causa de... Então aquilo que o governo romano permitiu, o Herodes fazia, mas se o governo romano não permitisse, ele não fazia. Então agora, isso na época de Cristo, estou falando do rei Herodes, mas nesse período que a Babilônia levou o rei Joaquim, eles colocou um tio do rei Joaquim ali. Ele chamava Matanias, só que eles mudou o nome dele. Lembra quando chegaram, a Babilônia mudava o nome de todo mundo, lembra quando chegaram lá a Daniel e os outros 3, tudo foram nome mudados? Sadraque, Mesaque, Abednego, que a gente vê sempre a história de Daniel. O nome que deu para Daniel é tão difícil de falar que eu não vou nem arriscar de falar. Agora o Sadraque, Sadraque, Abednego, aqueles nomes lá que a gente... Foi tudo mudado. Os nomes hebraicos que eles tinham, o aramaico... Não, naquela época era hebraico mesmo, porque o aramaico foi depois que eles voltaram da Babilônia, que eles voltaram com o aramaico. Então... Depois ficaram lá 70 anos cativo na Babilônia. Então eles tinham deixado esse Matanias, tio do rei Joaquim, mas eles deram o nome para ele de Sedecias, e na Bíblia que veio depois do protestantismo está escrito Zedequias. É por isso que eu acho que gente, se a gente prestar atenção, faz confusão nos nomes. Ok? Depois de 10 anos, eles vieram e tirou ante o rei Matanias que eles tinham deixado. Sedecias. Provavelmente estava fazendo alguma coisa que Babilônia não gostou. E aí, de novo, eles fizeram uma seleção das coisas melhor, levou para Babilônia e só deixou os agricultores para cuidar dos vinhateiros. Mas graças a Deus que ficou ali uma sementinha. O Eterno Deus sempre permite que fique uma sementinha. Ok? E eu vou... E finalizo por aqui. Não sei se vocês entenderam muito. Tentei explicar, ver de novo. Tentei eu estar aqui. Então, porque ontem o capítulo 24 de 2 Reis falava do rei Joaquim. Hoje já fala desse outro aqui.
mas é aquele que o Nabucodonosor tinha deixado no lugar do rei Joaquim. Mas depois veio e levou também. Ok? Essa é a leitura de hoje e que o Eterno Deus nos abençoe, que a gente possa entender a palavra dele. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Nada, mas nada mesmo. A Bíblia diz que até os fios do nosso cabelo já estão contados. Uns têm mais cabelo, outros têm menos, mas está tudo contado. A Bíblia diz. Ok? E eu paro por aqui. Na graça do Senhor, até a próxima. Pai, shalom.